Congresso retoma sem saber como votar. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Oi, amigas, amigos. Estamos aí iniciando este conteúdo de hoje, levando para vocês o que em Brasília a gente imaginava que estaria começando a todo vapor. Afinal de contas, chegamos no mês de agosto, né, Rodolfo? Mês de agosto, os parlamentares têm que voltar a trabalhar na capital federal. Eles já têm um privilégio que nem todo trabalhador no Brasil tem, que são 2 paradas anuais. De qualquer maneira, o Senado já voltou, mas a Câmara dos Deputados continua de férias. E só para que eles saibam, Rodolfo Lago, o que tem na pauta, tirando vários outros assuntos que não estão listados, para que sejam votados num ano tão difícil que tem no segundo semestre, como agora inicia, a eleição municipal, que faz, para que vocês também saibam, que o Congresso paralise as suas atividades. Porque, obviamente, deputados e senadores têm que se dedicar às eleições. Mas vamos lá. A lista é grande, Rodolfo Lago. Tem-se para fazer, neste segundo semestre, se der tempo, a regulamentação da reforma tributária, a LDO e o orçamento da União. Uma coisa está ligada à outra, porque precisa primeiro chegar a lei de diretrizes orçamentárias e depois ser votado o orçamento para o próximo ano. Tem a decisão sobre o comando do Banco Central, tão polêmico, e nesse intervalo tem a questão da autonomia do próprio BC e a sabatina do próximo presidente. Tem também a renegociação das dívidas dos estados e a famosa desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia mais municípios. E não para por aí. Tem o Código Eleitoral, tem a regulamentação da inteligência artificial e ainda ficou de pendência do primeiro semestre 15 vetos presidenciais que não foram votados. Tudo isso com a eleição municipal, Rodolfo Lago. É uma tarefa pesada aí que o Congresso tem pela frente. Como é que ele vai fazer para conciliar essa jornada dupla? Precisa ter uma ideia, né, de como isso é complicado. A regulamentação da reforma tributária passa pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ontem foi instalado um grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para discutir os 2 projetos de regulamentação da reforma tributária. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos é candidato à Prefeitura de Goiânia. Opa! Então você vê a dificuldade. Ele teve convenção para oficializar a candidatura dele no domingo, correu para Brasília para instalar esse grupo de trabalho e estava voltando para Goiânia de novo para iniciar a campanha. E isso daí é só um exemplo, porque ele não é o único candidato na Câmara e no Senado. Então, diversos parlamentares vão ficar fazendo essa jornada dupla, correndo para suas bases, para suas cidades onde são candidatos, e mesmo aqueles que não são candidatos precisam acompanhar as eleições nos seus municípios, porque é importante para eles, e vão ficar nesse pinga-pinga, indo lá, voltando aqui, tendo isso tudo para votar. A Câmara e o Senado vão trabalhar em regimes de esforço concentrado, ou seja, eles não vão trabalhar direto. A ideia é que eles fiquem concentrados, trabalhem uma semana, tirem as outras para fazer campanha. Muito complicado. Com toda essa pauta que você aí enumerou, como é que vai conseguir fazer isso? São coisas importantes, fundamentais, importantes para o país, importantes para o governo. O Congresso vai fazer uma ginástica danada para conseguir cumprir essa jornada dupla. Eu tenho uma dica, como vai ser feito isso. Liberação de emenda PIX. Agora, no momento que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro do presidente Lula resolveu criar problema com as chamadas emendas PIX. Portanto, Flávio Dino agora quer mais rigor com relação à questão das emendas PIX. As emendas PIX eram justamente o combustível que fazia o governo conseguir as aprovações rapidamente. O Congresso, num semestre com uma pauta extensa, eleições municipais, relator de reforma tributária envolvido em eleição. Portanto, como é que dá conta do recado? A emenda PIX. Mas a emenda PIX pode não ser liberada. E aí, Rodolfo? Pois é, então é tudo muito complicado. Você viu, o Senado instalou então lá na Comissão de Assuntos Econômicos esse grupo de trabalho.
E ele já iniciou dando a indicação de que o Senado vai mexer muito na proposta que veio da Câmara. O coordenador do grupo de trabalho, que é o senador Exalci Lucas, disse que ele precisa resolver, veja só, os efeitos deletérios do projeto da Câmara para a economia brasileira. Quer dizer, se ele precisa corrigir efeitos deletérios, ele usou essa expressão, isso é sinal de que ele vai mexer muito no projeto. Mexendo muito no projeto, o projeto volta para a Câmara, ou seja, é muito pouco provável a essa altura que a regulamentação da reforma tributária saia mesmo esse ano. Rodolfo, além dos efeitos deletérios do senador Exalci e os interesses do senador Eduardo Braga, como é que fica também? Então, ainda tem isso, os interesses do senador Eduardo Braga. A gente vai lembrar que quando o Senado votou a reforma tributária, já houve uma ciumeira do relator Eduardo Braga com esse grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos. Agora se diz que, como são projetos mais extensos e tal, ele entende melhor que realmente precisa haver o grupo de trabalho, mas são diversos interesses econômicos. Por exemplo, alguns casos envolvem diretamente a Zona Franca de Manaus, lá do senador Eduardo Braga, como a questão dos automóveis no imposto seletivo, os carros elétricos, as montadoras que fabricam carro a gasolina querem botar o carro elétrico para, enfim, prejudicar as montadoras chinesas que estão entrando agora. As montadoras chinesas também fazem o seu lobby. Tudo isso aí vai ser discutido agora lá no Senado desse jeito. Um olho no peixe, outro olho no gato, né? Quer dizer, meio ali fritando o peixe no Congresso, com o olho lá no gato nas eleições municipais. O gato subiu no telhado, Rodolfo Lago. Eu tô vendo que essa pauta vai ser difícil. Vai ter que ter muita emenda Pix. Vamos ver. Flávio Dino é muito habilidoso. Talvez ele queira deixar esse assunto mais para o final do ano, para pelo menos garantir ao presidente as aprovações de interesse. Lembrando a todos vocês que o final do ano também marca o final a primeira metade do governo Lula. E a gente entra no terceiro ano de governo do presidente da República com necessidade de fazer as famosas entregas. Portanto, o cenário está para lá de complicado. Exatamente, enfim, tudo isso aí depende dessas outras coisas, quer dizer, o Congresso precisa votar a lei de diretrizes orçamentárias, precisa votar o orçamento, porque senão o governo fica engessado, começa o ano que vem engessado com o orçamento, não podendo usá-lo plenamente, mais um problema. O presidente Lula precisa indicar o sucessor do Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. O Senado precisa sabatinar esse novo indicado. Enfim, a pauta é muito grande, muito extensa, com uma eleição municipal no meio. Não dá nem tempo da gente falar de tudo, Rodolfo, porque o nosso tempo acabou e a gente não conseguiu falar de todos os itens, só para ter uma ideia. Mas daqui nós vamos encerrar hoje este conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E deixando aquele convite, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.